Caros telespectadores da Ângelos TV, bem-vindos a este momento de partilha e de encontro semanal para saborearmos a Palavra de Deus do Evangelho do próximo domingo. Estamos no tempo comum. E este tempo comum, aliás, por definição, o tempo comum, é um tempo em que não há uma temática de fundo marcante, como é o caso do Advento, da espera de Jesus, do tempo do Natal, onde se celebra a sua encarnação, o tempo da Quaresma, como tempo de caminhada para o grande acontecimento da Páscoa, que nos leva depois até ao Pentecostes. Estes tempos são marcados assim por uma temática de fundo, uma temática central muito significante. O tempo comum, por seu lado, é o tempo em que a Igreja, de maneira serena e tranquila, nos vai dando domingo a domingo os mistérios que compõem os conteúdos da nossa fé, pelo que se, de algum modo, depreende que no fim de cada ano litúrgico possamos ter, digamos, os pontos fundamentais, as verdades fundamentais da nossa fé, reveladas assim de maneira pedagógica e serena, domingo após domingo. Portanto, a própria liturgia é fonte de catequese, a própria liturgia é fonte de nos transmitir esta doutrina que precisamos de saborear para depois a transformarmos em vida. E no início ainda deste ano litúrgico, temos precisamente, a Igreja coloca-nos de maneira pedagógica, coloca precisamente o início também da vida pública de Jesus, que o mesmo é dizer o tempo em que tudo começa e a surpresa de Deus acontece na vida destes primeiros discípulos. Já no domingo passado, líamos o trecho do Evangelho de São João, onde Jesus chamava André e Simão e outro discípulo para o seguir, mudando até o nome ao próprio Simão, que passaria a ser Pedro, a pedra fundamental da nova construção que é a Igreja. Desta vez iremos então mergulhar no Evangelho de Marcos, que nos acompanhará ao longo deste ciclo B em que nos encontramos, domingo após domingo do tempo comum, e onde vamos saborear a boa nova, a boa notícia que nos vem através do Evangelho de São Marcos. São Marcos apresenta-nos no Evangelho do próximo domingo também o chamamento dos discípulos, dos primeiros discípulos, destes mesmos, Pedro, André e também os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Vamos escutar com atenção o Evangelho do próximo domingo para nos sentirmos, para fazermos sempre este exercício, colocarmos-nos no centro da narração. O Evangelho não é assim qualquer coisa fora de nós. Vamos colocar-nos lá, vamos estar também nós no meio desta cena, desta narrativa, para nos sentirmos interpelados por esta palavra, que é o Evangelho do próximo domingo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde comigo, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam num barco a consertar as redes, e chamou-os. Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco, com os assalariados, e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Como dizíamos, neste início de tempo comum, a Igreja coloca pedagogicamente o início da experiência cristã. Isto é, do escutar Jesus, do se encontrar-se com Ele, de o seguir segundo os caminhos da sua proposta de vida. É, diríamos assim, o primeiro tema do tempo comum, o início da vida. Como é que tudo começou?
como é que a experiência cristã germinou no coração destes primeiros discípulos. E escutámos então esta passagem do Evangelho de Marcos, onde Pedro, André, os filhos de Zebedeu, se deixam fascinar pelo encontro com Jesus e se tornam os primeiros discípulos que o vão seguir. É curioso como Marcos faz a ponte também, tal como tinha acontecido com João, aliás, como acontece também com Lucas e Mateus, faz sempre a ponte da a missão de Jesus com o testemunho de João. Há sempre uma referência. Neste caso, Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido preso. E uma vez que João Batista tinha sido preso, Jesus sentiu o impulso de começar ele a sua manifestação pública. Era preciso que aquela voz não se calasse. João tinha sido preso. Jesus sentiu que tinha chegado a sua hora, a hora de começar a anunciar o Evangelho. E por isso partiu para este anúncio. Partiu, mas não como um ermita, digamos assim, afastado do mundo, num estilo de vida complexo e estranho. Não, pelo contrário, a experiência de Jesus, em certa medida, não é semelhante à de João. É verdade que Jesus também andou pelo deserto, mas Jesus não se remete unicamente ao deserto. A proposta de Jesus não é do ermita solitário da montanha ou do fundo de uma caverna, mas, pelo contrário, Jesus aparece no coração da vida, no coração da sociedade do seu tempo, onde partilha precisamente as dores, as angústias, as alegrias e as esperanças de todos aqueles que compunham o tecido social da sua época. Por isso, vemos Jesus nos mais diversos ambientes, nas mais diversas situações. Aqui estamos já diante de uma proposta radicalmente nova. Aquilo que Jesus vem fazer é transformar a nossa vida real com um anúncio concreto do seu reino, o anúncio concreto da salvação, e que passa precisamente por esta experiência de vida que é comunitária. É verdade que Jesus, com o seu estilo, vem chamar a atenção a isto mesmo, a experiência a que ele nos chama, que chama os primeiros discípulos, é a experiência da comunidade. Ele mesmo, como dissemos, não é o ermita da montanha. É verdade que no tempo de Jesus já havia experiências desse género. Havia, por exemplo, os essénios, que eram pessoas que se retiravam do mundo para se encontrar com Deus, que de algum modo viam o mundo como um obstáculo ao encontro com Deus e ao conhecimento de Deus. E por isso se retiravam para um estilo de vida próprio, radicalmente diferente daquilo que é o mundo, para se encontrar com Deus. Mesmo a própria Igreja vai ter experiências várias, todas elas válidas, de ermitismo, de monaquismo, depois os conventos que surgirão, os mosteiros, tudo formas, digamos assim, de uma certa experiência típica para um encontro com Deus. Na origem, no princípio, Jesus, o seu estilo, foi o de aparecer no coração da cidade, no coração do seu povo, nas vilas e aldeias do seu tempo, onde percorria os caminhos da história, anunciando a experiência do Evangelho, a boa nova da salvação. E para isso fê-lo através de uma comunidade concreta. Jesus não se apresentou como um sábio, não se apresentou como um homem de uma sabedoria eloquente, unicamente com belos discursos e belas palavras, como alguém que tinha uma visão fantástica de Deus. Jesus não é um filósofo, não é um sábio. Apresentou-se no meio dos seus contemporâneos com uma experiência de vida comunitária, com uma comunidade de discípulos. O seu estilo, a forma de anunciar Deus, é dizer precisamente que Deus experimenta-se de maneira comunitariamente no amor ao irmão. Esta é a sua novidade. Jesus vai, no fundo, trilhar os caminhos do amor, vai anunciar os caminhos do amor. E por isso aquilo que Jesus tem para apresentar é, mais do que uma sabedoria, mais do que uma filosofia, é uma experiência de vida. E por isso mesmo, Jesus como que propõe
diante das dores e das angústias, das alegrias e das tristezas, propõe um estilo de vida. Certamente é este estilo que vai marcar a sua proposta. Em contraposição, tínhamos as grandes liturgias do templo, tínhamos os grandes momentos, digamos assim, da exuberância que se passava no templo, que fascinava até os discípulos. Estamos recordados quando Jesus foi com os discípulos ao templo, eles estavam fascinados, o templo era novo e, portanto, estavam fascinados com a beleza do templo. O que Jesus tem para oferecer não são as grandes liturgias do templo, não são as grandes belezas e maravilhas do templo, mas é esta experiência concreta. Também não é o rigorismo do ermita, da caverna, da montanha, mas é esta experiência de convívio com os discípulos no coração da cidade. Por isso Jesus suja os seus pés no pó das estradas. Jesus toca as feridas. Jesus vai ao encontro, sempre com os seus discípulos. Também é verdade que tinha momentos em que se retirava pela calada da noite para se encontrar pessoalmente com o Pai, que o alimentava nesta missão e o confirmava no seu sim. Mas o grande testemunho de Jesus é um testemunho de uma comunidade. Um dos dramas da nossa experiência de fé é olharmos a Igreja sendo composta de, digamos assim, de cristãos que não estão dispostos a seguir Cristo. É um contrassenso, mas é uma realidade muitas vezes. De cristãos que dizem acreditar em Cristo, mas não estão minimamente dispostos a mudar seja o que for da sua vida. Cristãos que se dizem crentes em Cristo, mas que não estão minimamente disponíveis para a conversão e para o acolhimento dos desafios que a palavra de Deus coloca. Isto é, cristãos que nem por nada mudam seja o que for na sua vida. No fundo, remetem-se ao seu próprio eu, à sua vontade, à sua opinião, à sua própria palavra. O fascínio e a beleza da fé em Jesus Cristo é acolher precisamente a palavra que dele nos vem, mais a palavra que ele mesmo é. Jesus é a palavra, ele é o verbo. E por isso ter fé é ter esta simplicidade, esta humildade dos discípulos, que no início perceberam que era preciso acolher esta palavra que lhes vinha de fora, onde era preciso abdicar até do seu estilo de vida, do seu modo de vida, dos seus projetos, dos seus trabalhos, das suas tarefas. Abdicaram de tudo para deixar que a luz de Jesus entrasse no seu coração. E por isso a experiência da fé é uma experiência comunitária, necessariamente comunitária. Certo que temos que respeitar todas as opiniões, temos que acolher também todos aqueles que dizem eu tenho fé, mas não tenho que ir à igreja, tenho fé, mas não sou praticante. Tudo será enquadrável e válido se num propósito de conversão e de mudança de vida. Porém, temos que dizer com muita simplicidade, ser cristão é fazer uma experiência comunitária da fé. É eu sentir que pertenço a uma comunidade. A comunidade é a minha referência da fé. E por isso me sinto o apelo a reunir-me para escutar a palavra, a celebrar, para poder encontrar com Jesus. Caso contrário, eu sou um cristão por conta própria. E isso, de algum modo, contradiz o estilo de vida de Jesus. A experiência meramente individualista da fé, onde eu digo, eu cá tenho a minha fé, contradiz claramente aquele que é o propósito de Jesus. E que vemos narrado no Evangelho do próximo domingo. Jesus, no início da sua missão, não parte sozinho. Não quer partir sozinho, diríamos. Ele podia partir sozinho, digamos, indo de terra em terra, anunciando os seus discursos, dando palavras maravilhosas, curando doentes, etc. Não é assim que Jesus faz. Antes de fazer milagres, Jesus escolhe os discípulos. Antes de grandes sínteses doutrinais, Jesus escolhe os discípulos, que depois irá haver ao longo da história da Igreja, os momentos das sínteses da doutrina, do Evangelho, sobre a sua pessoa. Mas antes de tudo, antes das grandes liturgias, que depois também hão de acontecer nas nossas catedrais, nas nossas igrejas, também irão acontecer liturgias. Mas antes de tudo, o específico de Jesus, do seu anúncio, da sua experiência, é esta experiência de vida com os discípulos.
Aqui está, digamos assim, a essência do cristianismo, que é uma experiência de vida. A experiência da fé cristã é certo que passa pelas liturgias, passa pela doutrina, passa, digamos assim, por tantos outros aspectos que compõem a beleza da nossa experiência de fé. Mas onde é imprescindível, o que é imprescindível que aconteça é precisamente a experiência do amor recíproco entre os irmãos. Jesus o que vai dizer a estes discípulos é: pelo amor com que vos amardes, reconhecerão que sois meus discípulos. Não vai dizer que é pelas grandes liturgias, pelas grandes síntese doutrinais, pelos grandes acontecimentos, aí o mundo dirá que sois meus discípulos. É óbvio que a liturgia concorre para esta experiência do amor concreto de Deus na história. É óbvio que a verdade e a doutrina é fundamental para dar consistência e não fazer desvanecer a experiência do amor. Mas havemos de ter com muita clareza este princípio que é crucial. Por onde é que Jesus começou? Começou por aqui, começou por escolher discípulos, começou por fazer uma experiência de comunhão com eles e de propor esse modelo de vida, esse estilo de vida, às dores, às angústias, às alegrias e às tristezas dos homens e das mulheres do seu tempo. Por isso mesmo, é importante sublinhar este aspecto, ainda no início do ano litúrgico. É importante sublinhar que ser cristão implica redescobrir a beleza do encontro com os irmãos. E como tudo é mais belo quando descobrimos que a experiência da fé nos congrega como irmãos, que a experiência da fé nos une, que a experiência da fé me dá um ombro onde eu possa chorar, me dá as mãos para me poder alegrar e para juntos chegarmos mais longe no testemunho do amor. Jesus vem revolucionar a forma da relação de Deus, ou melhor, dos homens com Deus e dos homens entre si. Até então, a religião era vista como uma ligação, digamos assim, quase exclusiva aos grandes atos rituais. A relação com Deus eram precisamente os grandes momentos em todos os povos, os momentos rituais das diversas religiões. Era aí que acontecia a grande relação com Deus. Jesus o que vem dizer que é no amor com que nos amamos que Deus acontece e se torna vivo na nossa história. Esta é a proposta cristã. Esta é certamente aquilo que devemos sentir como um desafio, porque Jesus continua a passar. Jesus não passou só pela vida de Pedro, de André, de Tiago, de João, não, continua a passar pela vida da Joaquina, do Francisco, do João, de todos os homens e mulheres do nosso tempo. Continua a passar pela minha vida. Jesus passa pela minha vida e passa de maneira muito semelhante a esta, passa porque nos quer falar, semelhante à experiência dos primeiros discípulos. No meio das tarefas do seu dia-a-dia, Jesus passou e a sua vida transformou-se. Hoje também é preciso estarmos atentos, porque os ruídos do mundo em que vivemos podem sufocar a voz de Deus, as palavras de Jesus, a luminosidade da sua presença. Mas Jesus passa nos acontecimentos, passa, às vezes dolorosos. Tenho encontrado irmãos que se encontram com Deus de uma maneira mais forte, numa experiência de grande dor, numa experiência de grande sofrimento. Lá onde parecia que ia haver razão para o desespero, afinal encontraram-se com o mistério de Jesus na cruz, porque Jesus passou pela sua vida com o rosto do sofrimento. Não é que Jesus queira o sofrimento dos irmãos, mas muitas vezes é aí nesse território onde nos identificamos com Jesus que sofre na cruz. Por isso os acontecimentos da dor muitas vezes é Jesus que passa. Nos acontecimentos da alegria e da esperança, onde eu descubro muitas vezes Jesus é a fonte da minha alegria, é outro território onde Deus se manifesta. Na comunhão com os irmãos, na ação social que praticamos, Jesus passa nos acontecimentos, Jesus passa nas pessoas, Jesus encontra-me na liturgia, encontra-me na beleza da doutrina cristã, encontra-me em tantos lugares onde eu posso descobrir, olha, é Ele que passa. Pois bem, Jesus que outrora iniciou um estilo de vida com os discípulos, quer continuá-lo hoje com cada um de nós, para podermos ser uma imagem
real e viva no meio do mundo desta presença eterna do amor de Deus para a salvação da humanidade. Vamos ficar unidos neste propósito, nos sentirmos assim irmãos, numa experiência comunitária da fé, para que Jesus continue a anunciar ao mundo a beleza do seu amor e da sua redenção. Até para a semana, se Deus quiser.